Fala galera, saudações vascaínas, começando aqui o pós-jogo, Chapecoense 0, Vasco também 0, mais um jogo sem vencer do Vasco na Série B do Campeonato Brasileiro, 3 jogos já disputados nessa edição de 2022, o Vasco sem vencer, com 3 empates, 3 pontos apenas na competição, e se a gente for somar os jogos da temporada passada, já são 11 jogos sem vencer na Série B do Campeonato Brasileiro. O Vasco chega à vergonhosa marca de 11 jogos sem vencer no segundo escalão do futebol brasileiro. Com toda certeza é a maior vergonha da história do Vasco, protagonizada aí por essa gestão horrível, por essa gestão que tá aí no Vasco, parece que para bater recordes negativos, né? Porque eles sempre conseguem se superar. A gente vê, a gente fala, pô, os caras não vão conseguir fazer nessa temporada algo pior do que na temporada passada, mas eles sempre conseguem superar as expectativas da gente negativamente, sempre. É algo inacreditável, tanto que o início do Vasco nessa Série B já é pior do que na Série B passada. A Série B passada que o Vasco terminou em 10º. Na Série B passada, o Vasco na terceira rodada já tinha 4 pontos, né? Nessa Série B, o Vasco tem apenas 3 pontos. Então, meu amigo, é mais um indício, né, que a gente terá um ano aí longo pela frente, um ano, mais uma vez, um ano de muita, sei lá, resiliência, de muito estresse, enfim. E bom, o que falar desse jogo, cara? O time do Zé Ricardo entregou o que esperava dele, porque você esperava alguma coisa diferente? Eu não esperava nada de diferente do que eu vi hoje. Eu esperava exatamente isso aí. Exatamente, um time pragmático, um time que não tem jogadas, um time que não faz absolutamente nada. Hoje, meu amigo, sinceramente, esse 0x0 Vasco e Chapecoense foi uma das piores partidas que eu já assisti na minha vida. Uma das piores partidas que eu já assisti na minha vida. Uma coisa horripilante. Foram 90 minutos ali de um Deus nos acuda. Uma coisa que, meu Deus, os dois times são horrorosos. O time da Chape é horrível. O time do Vasco também, horroroso. Do Vasco não preciso falar, né? Vocês conhecem, o time do Vasco é horroroso. O time da Chape também é horroroso. Então foi, assim, um Deus nos acuda esse jogo que teve todo um ingrediente que vai servir de muleta. Vocês podem ter certeza que isso vai servir de muleta para os incompetentes que comandam o Vasco. Para o Carlos Brasil, que é o incompetente. Para o Jorge Salgado, que é o incompetente supremo, o maior incompetente de todos. Com certeza eles vão usar isso como muleta. Vão usar aí a chuva, né? O gramado estava molhado, a energia que estava caindo e voltando. Ali no início do primeiro tempo, né? A luz caiu ali um monte de vezes. Caiu e voltou, um monte de vezes. Eles vão usar isso aí como muleta. Vão dizer que conseguiram um pontinho fora de casa, um pontinho num gramado que estava molhado, num campo que estava encharcado. Porque o Vasco para eles é isso aí. Eles enxergam o Vasco dessa forma. Carlos Brasil, Zé Ricardo, Salgado, essa diretoria, eles enxergam o Vasco dessa forma. Um time de Série B que se pontuar contra a Chapecoense fora de casa, num 0x0 medíocre, para eles está de bom tamanho. É um pontinho fora de casa. É assim que eles enxergam o Vasco. O presidente do Vasco, aliás, que antes do jogo deu uma entrevista dizendo que enquanto ele for presidente, o Zé Ricardo só sai do Vasco se pedir demissão. Ele teve essa cara de pau de dizer isso, que o Zé Ricardo só sai do Vasco se pedir demissão. Assim, é um deboche com o torcedor do Vasco. É querer inflamar ainda mais a torcida. O clima já não tá legal, a torcida já tá de saco cheio, a torcida já tá inflamada. E aí o presidente dá uma declaração dessa, dizendo que enquanto ele for presidente, o Zé Ricardo continua, não vai ser demitido. Eu espero que o Zé Ricardo tenha a humildade, a hombridade de pedir o boné, porque não dá, o trabalho não evolui, o trabalho não anda, o trabalho é horrível até o momento. Cada partida que passa é um filme repetido, e quando não é um filme repetido, é uma coisa que vai, ladeira abaixo, não tem cabimento mais, não tem como continuar o trabalho, infelizmente. E além do Zé Ricardo, tinha que pedir o boné também pro Carlos Brasil, tinha que ralar também, porque esse time que ele montou é uma meu amigo, é um dos piores times que eu já vi na minha vida. É horroroso, é horripilante ver esse time do Vasco dentro de campo. Enfim, parece, cara, que a gente tá vivendo um filme de terror, porque a gente vê o Salgado falando, parece que tá tudo mil maravilhas, mas dentro de campo é isso aí. É mais uma campanha vexaminosa na Série B, é mais uma campanha vexatória na Série B. É um time que não ganha 11 jogos na Série B do Campeonato Brasileiro. É um time que não conseguiu ganhar de ninguém esse ano. Série A ou Série B de Campeonato Brasileiro, o Vasco não ganhou de ninguém. Nenhum time de Série A ou Série B o Vasco conseguiu ganhar esse ano.
e não acontece nada. Não muda o diretor de futebol, não muda o treinador e fala que o trabalho está acontecendo. Assim, a coisa é tão absurda, que eu não duvido nada do presidente Jorge Salgado aparecer durante a semana dizendo que o trabalho está sendo feito e que o time está invicto na Série B. Não duvido nada, tá? Porque os caras vivem num mundo completamente paralelo. Enfim, cara, desculpa aí esse desabafo aqui no início do vídeo, até antes de falar do jogo, porque tem até pouca coisa para falar do jogo, cara. Falar do quê? De um 0x0 Vasco Chapecoense, 9h30 da noite, numa sexta-feira de carnaval, meu amigo. Todo mundo curtindo o carnaval aí, a gente assistindo o Vasco Chapecoense. Inclusive, ó, parabenizar os guerreiros que estavam lá em Chapecó, os vascaínos que estavam lá no setor destinado ao Vasco para acompanhar esse time numa sexta, 9h30 da noite, debaixo de um temporal, meu amigo. Debaixo de um temporal. E tinha gente lá para prestigiar o Vasco. Esses caras não merecem, não. Essa gestão aí não merece, não. Essa comissão técnica aí não merece, não. Eu nem falo dos jogadores, tá? Vocês podem até me criticar aí, mas eu até poupo os jogadores. Porque ninguém que tá ali, nenhum desses jogadores, pediram para estar no Vasco. Ninguém pediu. Ninguém. O Quinteiro, o Conceição, o Edmar, o Everton, o Bruno Nazário, quem mais? O Eric, o Zé Vitor. Ninguém pediu para estar no Vasco. Ninguém chegou, bateu na porta do Vasco e falou: me contrata aí, por favor, que eu vou resolver o problema. Ninguém fez isso. Eles foram contratados. Ninguém pediu para estar ali. E a gente vê um time que se esforça. A gente não vê um time vagabundo dentro de campo. A gente não vê um time que joga de sacanagem. É um time que se esforça, mas é um time fraco. Um time fraco montado pelo incompetente do Carlos do Brasil, pelo incompetente do Jorge Salgado, que está fazendo aí mais uma campanha vexatória na Série B do Campeonato Brasileiro. Enfim, foi um jogo assim muito parado, né, por conta da chuva, a bola prendendo, principalmente no primeiro tempo. A gente teve ali no primeiro tempo, o Vasco teve uma boa chance de gol aos 22 minutos, né? O Raniel de cabeça escorou pro Eric, o Eric apareceu, foi a melhor chance do jogo. O Eric apareceu ali cara a cara, mas não conseguiu finalizar bem, chutou para fora. Depois, no minuto seguinte, ali aos 24, o Anderson Conceição falhou, o Quinteiro também falhou e o Thiago Rodrigues evitou ali o que seria um gol do Orejuela, seria o gol da Chapecoense. E, aliás, aqui abriu um parêntese, Thiago Rodrigues, que goleiro. No gol a gente não tem problema, um baita de um goleiro. Mais uma vez salvou o Vasco hoje, não só nesse chute, mas em outras ocasiões também. E aí o PVC na transmissão até falou uma frase que eu separei aqui, ó. Ele disse: não adianta ter o Batman no gol se você tiver o Charada, o Coringa e o Pinguim na zaga, porque parece que a zaga joga contra, né? Muita falha hoje de Anderson Conceição e de Quinteiro, mas que bom que o Thiago Rodrigues estava ali no gol para poder evitar a tragédia. Depois o Vasco teve uma outra chance aos 45 do segundo tempo, uma bola com o Zé Gabriel que acabou agarrando na poça, né? E aí ele não conseguiu tomar a melhor decisão, né? O Eric até aparecia sozinho pela esquerda, mas ele não conseguiu tocar, tentou chutar e a bola acabou agarrando na água. Enfim, foram ali as duas ocasiões que o Vasco teve oportunidade de gol no primeiro tempo. Depois, no último lance do primeiro tempo, a Chape ainda teve uma bola na trave, mas foi por aí, né, o primeiro tempo. Na segunda etapa, meu amigo, o Vasco não criou absolutamente nada. Teve só um chute do Figueiredo, de fora da área, aos 16 do segundo tempo, um chute de fora da área ali que levou perigo, mas só isso. Aos 17, era para o Gabriel Dias ter sido expulso, o juiz foi bonzinho com o Gabriel Dias, que ele deu uma tesoura no jogador da Chapecoense, com um gramado molhado, poderia ter lesionado o cara da Chapecoense, levou só amarelo, mas era para ser vermelho, uma entrada totalmente maluca e irresponsável. E depois o Zé Ricardo tentou mudar o time, mas ele acabou piorando o time, né? Aos 20 ele tirou Gabriel Dias e Eric, colocou o Everton e o Zé Santos quase não tocou na bola. E depois, meu amigo, as outras duas substituições que ele fez foi completamente assim inacreditável. Ele colocou o Gabriel Peck e colocou o Vinícius. Ele tirou o Raniel, não lembro quem foi o outro que ele tirou agora, mas ele botou o Peck e o Vinícius, que são dois jogadores leves, dois jogadores de velocidade, né? Dois jogadores para tentar ali numa correria. E ele coloca dois jogadores com essas características num jogo que está completamente agarrado, num jogo que não tem velocidade, a bola está prendendo. Como é que ele coloca dois jogadores de velocidade num jogo onde a bola não corre? Assim, é completamente inacreditável. O Zé Ricardo tá completamente perdido. A gente sabe assim que o time não é bom, como eu já disse aqui, o time é fraco, mas o trabalho do Zé Ricardo não evolui, é um trabalho muito fraco. E tem que acontecer uma mudança, porque a gente está indo ladeira abaixo aí, tem que mudar enquanto é tempo, porque a coisa não evolui, tá nítido aí
que não vai sair nada desse trabalho do Zé Ricardo. Então, é isso, né? Mais uma decepção. Espero que amanhã a gente tenha novidades aí em relação à mudança na comissão técnica. Eu acho que tem que trocar, tem que sair o Zé Ricardo. Teria que sair Carlos Brasil, também tem que ir embora, mas infelizmente acho que só quando se passar a SAF, se acontecer alguma coisa, deve continuar. Ele deve ser trocado, mas por enquanto deve continuar. E no mais é isso. Eu vou ficando por aqui, deixa aí seu comentário, deixa seu desabafo aí também. Desculpa se eu falei alguma besteira, porque o Vasco realmente testa a paciência da gente. Um abraço aí, até a próxima. Fui.